E aí galera, bem-vindos de volta ao meu canal aqui. A gente está continuando com a nossa disciplina de eletrônica e vamos dar continuidade à nossa aula passada que estávamos falando sobre os diodos, certo? Essa aula de hoje a gente vai ver alguns diodos especiais, vamos dizer assim, que são diodos que não são retificadores, que nem o que a gente viu, que são os mais básicos que a gente viu nas aulas passadas, que são os diodos Zener, LED, fotodiodo e todos esses outros tipos de diodos. A gente vai aprender também a como utilizá-los e para que servem, tá bom? Então vamos lá dar início. O primeiro deles é o diodo Zener. O diodo Zener é um diodo especial que ele consegue trabalhar naquela zona lá, naquela tensão de ruptura que eu falei que quando chegava nela uma tensão reversa tão grande, quando chegava nela o diodo perdia a sua característica de bloqueio e começava a conduzir corrente elétrica, só que o diodo queimava, certo? Esse diodo aqui, o diodo Zener, não. Quando ele chega e ultrapassa um pouco essa tensão de ruptura, ele começa a conduzir corrente, mas ele não queima, certo? Ele foi feito justamente para trabalhar nessa tensão de ruptura. E ele vai servir justamente como se fosse um grampeador da nossa tensão. Ele não vai permitir que as tensões subam mais do que essa tensão de ruptura dele, que a gente chama de tensão Zener, para o caso dos diodos Zener, certo? A tensão de ruptura lá nos outros diodos, aqui a gente chama de tensão Zener. Então vai ser basicamente assim, a gente vai fazer uma polarização reversa nele, e a gente vai aumentando essa tensão e ele não vai conduzindo. Não vai conduzindo até aqui, até a tensão Zener dele, ele vai funcionar exatamente como um diodo normal, certo? A partir desse ponto, ele vai começar a conduzir corrente e não vai permitir que essa tensão ultrapasse a tensão Zener. Olha só, quando chega perto dela, ele começa a conduzir corrente, o tanto de corrente que não permita que a tensão Zener ultrapasse a tensão sobre o diodo, não ultrapasse essa tensão Zener dele. Então é como se ele bloqueasse a tensão. A tensão pode tentar aumentar, mas esse diodo Zener vai começar a conduzir corrente para que a tensão não ultrapasse a tensão Zener, certo? Então ele vai ser basicamente utilizado dessa forma. Ele é muito utilizado em circuitos retificadores para a gente permitir que a tensão fique bem retinha lá na saída, ou seja, fique com a tensão bem contínua, certo? Sem muita alteração, sem muitas ondas, que a gente chama de ripple, certo? Então ele vai ser justamente para isso, para grampear a tensão, para que a tensão não ultrapasse um certo valor, certo? Dependendo dos diodos Zener, tem vários tipos, né? Tem diodo Zener que tem a tensão Zener de 10 volts, tem diodo Zener que tem de 15 volts, tem de 3,3 volts, tem de vários tipos de vários níveis de tensão, certo? Vamos ver como é que ele é utilizado. Ó. Ele é utilizado basicamente em paralelo com o circuito ou o componente que a gente quer que a tensão não ultrapasse um certo valor. Por exemplo, se a gente tivesse colocando um sinal de tensão na entrada de um Arduino. O Arduino, as suas entradas não permitem que tenha uma tensão maior do que 5 volts, por exemplo, certo? Então, se chegasse uma tensão maior do que 5 volts, poderia queimar a entrada do Arduino. Então, para isso, a gente poderia colocar um diodo Zener com a tensão Zener de 5 volts em paralelo com essa entrada do Arduino. Porque se chegasse uma tensão maior do que 5 volts, o diodo Zener ia começar a conduzir corrente e não iria deixar que a tensão ultrapassasse 5 volts na entrada na entrada digital do Arduino,
certo? Ele vai ser basicamente como um circuito de proteção. Pode ser utilizado? Pode sim, certo? Mas nesse caso aqui, esse diodo Zener tem uma tensão de 10 volts, ou seja, a tensão de Zener dele é de 10 volts. Então, se a tensão for aqui sobre ele for menor do que 10 volts, ele não vai conduzir corrente, certo? Ele vai funcionar como um diodo normal. Ele só vai começar a conduzir corrente se a tensão nesse ponto quisesse ultrapassar a tensão de 10 volts, certo? Então, em todos os circuitos aqui que a gente tem diodo Zener, que a gente quer calcular qual a corrente que está passando por ele, qual a tensão paralela a ele e tudo mais, a gente sempre tem que primeiro verificar se a tensão nesse ponto é maior ou menor do que a tensão Zener. Porque se for menor, não vai estar conduzindo corrente, ele vai estar funcionando como um diodo normal. Porém, se essa tensão quisesse ultrapassar a tensão Zener, ele iria começar a conduzir e bloquear a tensão em 10 volts, certo? Então, o primeiro passo é sempre descobrir essa tensão VD, que a gente vai chamar aqui VDZ, certo? Descobrir essa tensão aqui sem o diodo Zener. Por quê? Só para verificar se o diodo Zener vai estar influenciando ou não no circuito, certo? Porque se for menor do que 10 volts, ele não vai estar influenciando em nada no circuito. Então, o primeiro passo é esse. Calcular a diferença de potencial em cima dos terminais do diodo Zener. Como se ele fosse retirado do circuito, certo? Por exemplo, aqui a gente retirou ele do circuito e vai verificar se essa tensão aqui daqui para cá é maior ou menor do que a tensão Zener dele. Para vocês verificarem aqui, ó, esse diodo Zener está em paralelo com esse resistor. Então, se a gente descobrir a tensão VL, a gente vai descobrir a tensão entre os terminais do diodo Zener. Então, para começar, o primeiro passo é descobrir o valor de VL como se o diodo Zener não tivesse no circuito. Então, vamos lá. A gente vai calcular isso como? Utilizando a lei de Kirchhoff das malhas. Vamos fazer a equação aqui de Kirchhoff para essa malha. A gente encontrou isso daqui, ó. 16 menos VR menos VL igual a 0, certo? Então, se a gente utilizar a lei de Ohm em VR e VL, a gente vai encontrar esses valores aqui, sabendo que a corrente é única, né? É igual para os dois resistores. Então, a gente vai ficar com 16 menos 2.200 e igual a 0. Então, quer dizer que a corrente que está passando nessa malha vai ser de 7,27 mA, certo? Descobrindo a corrente, a gente descobre facilmente o valor de VL, que vai ser a mesma coisa do VD que a gente quer descobrir, certo? Que vai ser 1.200, por causa da resistência 1.200, vezes a corrente aqui que a gente descobriu, dá 8,72 volts aproximadamente. Ou seja, essa é uma tensão inferior ao valor da tensão Zener do nosso diodo. Então, o que vai acontecer? Ele vai estar funcionando como se fosse um diodo normal, inversamente polarizado. E qual é a corrente de um diodo inversamente polarizado? É de 0 ampere, certo? Então aqui, ó, a tensão Zener, respondendo aqui a questão, a tensão Zener, a tensão sobre o diodo Zener vai ser de 8,72 volts. A corrente que vai estar passando pelo diodo vai ser de 0 ampere. Consequentemente, a gente vai ter esses valores aqui para a corrente que está passando nesse resistor e a tensão sobre esse resistor. A gente calculou justamente como se o diodo Zener não tivesse no circuito, certo? Que a gente já fez isso. Porém, contudo e entretanto, se a gente substituir agora o valor de RL por 3 kΩ, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. A gente vai ter que fazer a mesma coisa que no começo, certo? Calcular
sem o diodo Zener para verificar se a tensão iria ficar maior ou menor do que a tensão Zener. Fazemos a mesma equação aqui, 16 menos VR menos VL igual a zero. Dessa forma, a gente encontra a corrente igual a 4 mA dessa vez. Vamos verificar agora a tensão sobre o resistor, que a gente encontrou aqui, ó, é 12 volts. Então, quer dizer que a tensão que vai ficar sobre o diodo vai ser de 12 volts. E isso é maior do que a tensão Zener. O que vai acontecer então? Quando a gente inserir de volta aqui o diodo Zener, a gente vai ter uma corrente passando pelo diodo Zener, certo? Então aqui, ó, o VDZ a gente vai cancelar agora, não vai ser mais 12 volts, certo? Porque a gente colocou o diodo Zener e ele começou a conduzir corrente, então ele bloqueou a tensão em 10 volts. Ele grampeou essa tensão aqui, nesses dois terminais aqui, essa diferença de potencial ele grampeou em 10 volts agora, certo? Não vai ser utilizado os 12 volts que a gente calculou antes, certo? A gente vai considerar como se fosse 10 volts agora, porque o diodo Zener grampeou essa tensão e começou a conduzir corrente. Então a gente vai resolver o circuito agora, sabendo que a tensão entre os terminais do diodo Zener é igual a 10 volts. Dessa forma, a corrente vai ser diferente de zero. Vamos calcular aqui. Se aqui é 10 volts, então quer dizer que o VL vai ser igual a 10 volts também, porque eles estão em paralelo. Se a gente souber que o VL é 10 volts, a gente consegue descobrir a corrente IL facilmente, né? É só utilizar a lei de Ohm. Então a gente descobre que IL é igual a 10 sobre 3.000, 3.000 é a resistência, certo? É aproximadamente igual a 33,33 mA. Então a gente já sabe o valor de IL. O que falta descobrir agora? A gente falta descobrir essa corrente aqui, para a gente poder aplicar a lei dos nós nesse ponto e descobrir o valor de IZ. Então vamos lá descobrir. Para isso a gente vai utilizar a lei de Kirchhoff nessa malha aqui. A gente tem 16 volts, que é a fonte de tensão, menos VR, menos VDZ, igual a zero, certo? Então, a gente sabe que VDZ é igual a 10 volts, a gente consegue descobrir o valor de VR. VR igual a 6 volts. Sabendo o valor de VR, a gente consegue descobrir a corrente que está passando nesse resistor, que é igual a 6 mA, certo? Como é que eu fiz? Lei de Ohm, né? IR vezes R é igual a tensão. Então, a gente vai passar a resistência dividindo e fica com 6 sobre 1000, que é igual a 6 mA. Então, a gente já sabe a corrente que está entrando nesse nó e está saindo para esse ramo aqui, e está saindo outra corrente para esse outro ramo, que é o diodo Zener. Então, se a gente aplicar a lei dos nós nesse ponto, a gente vai encontrar que VZ é igual a IZ, a corrente no diodo, é igual a IR, que é essa corrente aqui, menos IL, que é a corrente que está passando nesse resistor, certo? Lembrando que a lei dos nós é a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que estão saindo. As correntes que estão entrando é só IR, então vai ficar IR igual a IZ mais IL. Colocando o IL para o outro lado, a gente fica com esta equação aqui, certo? Então, com isso, a gente descobre que a corrente IZ é igual a 2,67 mA. Como é que eu fiz? Ó, IR é 6 mA e L é igual a 3,33 mA. Quando a gente subtrai isso disso aqui, a gente fica com 2,67 mA. A gente já descobriu a corrente. Com isso, a gente já descobriu tudo o que a gente estava querendo saber, certo? Que é o... Vamos ver o que era.
que é o VL, que é 10 volts, VDZ é 10 volts, e Z, que a gente descobriu agora que é 2,67 mA, e L, que é igual a 3,33 mA, certo? E só para verificar no final, certo? No final você descobre se a potência sobre esse diodo Zener é maior do que sua potência máxima, para saber se esse diodo Zener vai queimar ou não, certo? Aqui fica bem fácil descobrir a potência, que a potência é igual a tensão vezes corrente. A tensão vai ser 10 volts e a corrente é esse daqui, que dá 26,7 mW, que é menor do que a potência máxima que o diodo Zener aguenta, que esse diodo Zener aguenta, certo? Então quer dizer que ele não vai queimar, ele vai funcionar tranquilamente. Agora, se essa corrente aqui fosse maior do que 3 mA, a potência iria dar maior do que sua potência máxima e esse diodo Zener iria diminuir sua vida útil até queimar, certo? Tem que prestar atenção também na potência máxima do diodo Zener. E outro tipo de diodo é o diodo LED. Sim, LED é um diodo. É o Light Emitting Diode, certo? Ou seja, diodo emissor de luz. O LED, em um LED, quando polarizado diretamente, sim, o LED só vai funcionar quando ele estiver polarizado diretamente. Ele só vai ligar se estiver conduzindo, se estiver passando corrente por ele, certo? Da mesma forma que um diodo normal, se a gente tiver ele inversamente polarizado, ele não vai passar corrente e ele não vai ligar, certo? Porém, contudo e entretanto, a gente tem que ter bastante atenção, que a tensão de ruptura do LED é muito baixo, certo? Então a gente tem que ter cuidado para não inverter a polarização do LED e acabar queimando ele, certo? Aqui então vamos ver o que tem escrito aqui, Em um LED, quando polarizado diretamente, uma grande quantidade de portadores atravessa a junção PN, certo? E alguns deles recombinam-se com átomos ionizados. É por isso que começa a emitir a luz. Nesse processo, os elétrons perdem energia na forma de radiação, liberando energia na forma de luz, certo? Por dentro, o LED é dessa forma, Aqui, uma perninha dele vai ser o ânodo, a outra perninha vai ser o cátodo, certo? Da mesma forma lá do diodo normal. Eles são bem pequenos, eles podem ter várias cores. E a representação do LED é igual a essa daqui, um diodo com duas setinhas saindo. As setinhas indicam a luz, certo? Luz saindo, então quer dizer que ele está acendendo, é um LED, certo? E existem vários tipos de LEDs. Existem os LEDs de luz visível, que são os que a gente mais utiliza, certo? Para piscar, iluminar e tudo mais, que são as luzes que a gente consegue ver. Existem os LEDs infravermelhos, que geralmente são colocados em alarmes, em sistemas de alarmes, colocando um LED infravermelho aqui e um fotodiodo aqui, que fica recebendo a luz. Aí quando alguém ultrapassa aqui, vai cortar o fornecimento da luz para esse fotodiodo e vai saber que alguma coisa ultrapassou. Então pode soar um alarme ou fazer uma contagem de objetos que passam. Pode também ser utilizado esses LEDs infravermelhos em controles. Os controles geralmente utilizam LED infravermelho, por isso que quando a gente aperta a gente quase não vê como se não estivesse alterando em nada no controle, certo? E também existem os LEDs ultravioletas, que também não são visíveis. Aqui infravermelho é com frequências abaixo da frequência do vermelho e ultravioleta são frequências acima da luz violeta. E aqui tem dizendo a fabricação deles e a simbologia a gente já viu. E como identificar qual é o cátodo e qual é o ânodo do LED? Olha só, existem várias formas. Uma primeira forma e a mais fácil é se você pegar um LED assim de fábrica, certo? A gente vai ter que a perninha maior
vai ser o nosso positivo, vai ser o nosso ânodo, certo? E a perninha menor vai ser o cátodo, certo? Então, você tem que fazer com que a corrente entre pela perninha maior e saia pela perninha menor para que ele esteja diretamente polarizado, certo? Outra forma de verificar quem é o ânodo e qual é o cátodo é justamente essa parte de metal interna ao LED, certo? A parte de metal maior vai ser o cátodo e a parte de menor vai ser o ânodo, certo? Se alguém tiver cortado isso aqui e deixado do mesmo tamanho, por exemplo, verifica qual é o que tem o maior metal dentro do LED. Outra forma é justamente que o LED é todo circular, é cilindro aqui, e tem uma parte que é achatada. Essa parte achatada é justamente o cátodo, certo? E a outra parte, logicamente, vai ser o ânodo. Então, existem essas três formas de identificar quem é o cátodo e qual é o ânodo do LED. Verifique pelo menos dois deles para saber com certeza, porque alguém pode ter cortado mais esse positivo do que esse e você não vai saber quem você vai errar quem é o cátodo e qual é o ânodo, certo? E sempre quando for ligar um LED, tem que ter um resistor em série com o LED, certo? Justamente para limitar a corrente que está passando no LED. Se passar uma corrente muito alta pelo LED, o LED vai diminuir sua vida útil e pode até queimar, certo? Cada LED tem a sua especificação dizendo qual é a corrente suficiente para emitir uma luz adequada, certo? E tem também uma queda de tensão diferente. Como ele é feito de outros materiais, não só de silício, ele tem a potencial dele, a barreira de potencial é diferente de 0,7, certo? Gira em torno de 1,8, 2 volts para esses LEDs dessa forma. E tem os LEDs de alto brilho que são transparentes, essa capinha é transparente, que tem uma queda de tensão maior do que 2 volts e precisa de uma corrente também um pouco maior para iluminar a mesma quantidade. Iluminar a mesma quantidade não, mas para ter uma boa iluminação dele. Aqui tem uma tabela mostrando a diferença entre as cores do LED. Por exemplo, o LED vermelho precisa de 20 mA para ele ligar e ficar com a luz boa, e tem uma queda de tensão entre 1,8 e 2 volts. Já o azul, olha só, tem uma queda de tensão entre 2,5 e 3 volts, mas também precisa de 20 mA. Aí tem esses outros aqui, que é o transparente que eu falei, que é o de alto brilho, certo? Que esse daqui, olha só, a queda de tensão é de entre 2,8 e 4 volts. Isso aqui depende da corrente que está passando por ele, por exemplo, certo? E a corrente máxima direta é de 25 mA. Uma corrente maior do que essa, ele já começa a diminuir sua vida útil, já não dura tanto quanto ele foi projetado, certo? E como é que a gente vai calcular esse resistor? Esse resistor vai servir exatamente para a gente garantir que está passando 20 mA ou algo perto de 20 mA no diodo, certo? Geralmente a gente tende a colocar uma corrente, se não consegue os 20 mA, coloca uma corrente menor do que 20 mA, porque não vai influenciar na vida útil e a iluminação, a intensidade luminosa não varia tanto, certo? Agora, se a gente colocar mais do que 20 mA, vai começar a reduzir a vida útil do LED. Não é que ele vai queimar instantaneamente, certo? Dependendo, se colocar 22 mA. Não vai queimar instantaneamente, mas se ele fosse durar, por exemplo, 10.000 horas, ele vai demorar menos, vai demorar 9.000 horas, por exemplo, certo? Agora, se a gente colocar 50 mA, logicamente que ele pode queimar instantaneamente, certo? Então, como é que a gente vai calcular esse resistor aí para a gente saber que está passando 20 mA ou menos? É muito fácil, muito simples. Vai depender
da tensão, certo? Para cada tensão vai ter uma resistência diferente. A gente vai aplicar aqui a lei de Kirchhoff. É bem simples, ó. Se a gente, por exemplo, colocasse uma fonte de tensão de 10 volts, a gente coloca aqui 10 volts, menos a queda de tensão nesse resistor, menos a queda de tensão no diodo, que a gente já sabe que é em torno de 2 volts. Isso aí é tudo dado no datasheet, certo? No datasheet você verifica qual é a queda de tensão do LED que você está utilizando. Então a gente substitui aqui. Aí fica 10 menos VR, menos 2 igual a 0. Então o VR tem que ter uma queda de tensão de 8 volts para que o LED fique funcionando tranquilamente. Então a queda de tensão tem que ser de 8 volts. Mas para calcular a resistência, a gente precisa de duas informações. A tensão e a corrente, né, para aplicar a lei de Ohm. Então, a gente vai precisar saber a corrente. E qual a corrente que tem que passar nesse resistor? Vai depender aqui do LED, né? Porque eles estão em série. Então, o que passar no LED tem que passar no resistor. Então, se a gente está utilizando um LED que precisa de 20 mA, então a gente sabe que a corrente que está passando no resistor tem que ser de 20 mA. Então, a gente tem a tensão de 8 volts e tem que a corrente é igual a 20 mA. Então, fica fácil descobrir a resistência utilizando a lei de Ohm, que é tensão sobre corrente é igual a resistência, que a gente descobriu uma resistência de 400 ohm. Mas, professor, e se eu não tiver uma resistência de 400 ohms, eu não vou poder ligar o LED? Vai sim, tranquilamente. É só pegar uma resistência com um valor menor ou maior do que 400 ohms. E aí? Lembrando, né? Quanto menor a resistência, mais corrente vai passar. Ou seja, se eu colocar uma resistência menor do que 400 ohms, mais corrente vai passar para o diodo e ele vai diminuir a vida útil do diodo porque a corrente vai ser maior do que 20 mA. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar uma resistência com um valor o mais próximo possível de 400 ohms, só que maior do que 400 ohms, certo? Por exemplo, 470 ohms. Existe resistência de 470 ohms. A gente pode utilizar ela aqui para ligar esse LED. Não vai estar passando 20 mA, vai estar passando próximo de 20 mA, certo? É só vocês calcularem aí quanto é que fica. Só fazer aqui com a tensão, aqui é o VR, com 470, aí você vai descobrir a corrente aqui de 20 mA. Quer dizer, você vai descobrir quanto está passando de corrente. Vai ser um pouco menor do que 20 mA, certo? E tem o fotodiodo que eu já tinha falado anteriormente. O fotodiodo tem essa simbologia aqui, ó. Em vez das setas saindo, as setas são entrando, dizendo que ele está recebendo luz, certo? E o fotodiodo vai funcionar exatamente como um diodo normal, porém quando ele estiver inversamente polarizado, ele vai permitir a passagem de corrente se tiver chegando luz nele, certo? Então aqui, ó, um fotodiodo é um diodo com uma janela sobre a junção PN, justamente para poder entrar a luz, certo? Essa luz produz elétrons livres e lacunas, aumentando a quantidade de portadores, o que controla a corrente reversa. A corrente reversa é justamente a corrente que está quando ele está inversamente polarizado. Então, aqui tem algumas aplicações, ó. Aqui está o nosso LDR. LDR não, na verdade, em vez do LDR vai ser o nosso fotodiodo, certo? Aqui vai ser o nosso fotodiodo. LDR, para quem não lembra, é um resistor que depende de luz, certo? Esse circuito aqui está utilizando o LDR, mas a gente poderia substituir o LDR por um fotodiodo. E aqui está uma fonte de luz, por exemplo, um LED, certo? Então, vai estar criando um feixe de luz saindo do LED para o nosso fotodiodo. Então, quando um objeto ultrapassar esse feixe de luz, vai bloquear a passagem de luz para o fotodiodo e ele vai saber que tem alguma coisa ultrapassando, certo? Então, geralmente, o circuito do fotodiodo é dessa forma, que tem uma tensão aqui, ele inversamente polarizado, uma resistência e o terra.
Para que essa resistência? Para limitar a corrente. Porque quando chegar a luz aqui, esse fotodiodo vai permitir a passagem de corrente. Se não tivesse esse resistor, iria passar uma corrente muito alta aqui, certo? E também vai servir para a gente calcular essa tensão sobre esse resistor. Veja bem, se não está chegando luz nesse fotodiodo, ele vai estar bloqueado, certo? Ele vai estar funcionando como um diodo normal. Então, qual vai ser a corrente que vai estar saindo aqui da fonte para o terra? Vai ser de 0, porque ele vai estar bloqueando, certo? Se está passando 0 de corrente aqui, qual é essa queda de tensão nesse resistor? É de 0, né? Só aplicar a lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes resistência. Se a corrente é 0, a tensão vai ser 0. Então, se tiver 0 nesse ponto aqui, 0 volt nesse ponto, então quer dizer que não está chegando luz no fotodiodo. Porém, contudo e entretanto, quando chegar a luz, ele vai permitir a passagem de corrente. E se permite a passagem de corrente, nesse resistor vai ter uma queda de tensão aqui. Então, a tensão aqui vai ser diferente de 0. Então, a gente verificando a tensão nesse ponto, a gente vai saber se está chegando ou não a luz. Se for 0, não está chegando luz. Se for diferente de 0, vai estar chegando, vai estar indicando que está chegando luz nesse fotodiodo. E a gente analisando se tem tensão ou não, a gente descobre se está passando ou não um objeto por esse feixe de luz, certo? Vamos ver o que está dizendo aqui. Deve-se sempre ligar em série com um resistor limitador de corrente para não danificar quando o mesmo ficar polarizado diretamente, certo? Os fotodiodos são sensíveis à luz infravermelha, ultravioleta e etc. Luz visível também. Sendo aplicado em alarmes, medidores de intensidade luminosa e etc. Certo? Porque quanto maior a corrente, quanto mais luz, mais corrente vai estar passando. Então a gente também tem como verificar essa parte de medidor de intensidade de luz. Então vai ser basicamente isso essa aula, certo? Só para ter uma ideia de quais os outros tipos de diodo, além do diodo retificador que a gente estudou nas aulas passadas. E tem muito que estudar também, fazer muitos exercícios de diodo Zener, certo? Para ficar bem mais consolidado na cabeça de vocês os passos que tem que ser seguido quando tem um circuito com diodo Zener, certo? E também para a gente aplicar em mais outros cantos o diodo Zener adequadamente, certo? E o LED também, né? Vocês podem até simular lá no Tinkercad um circuito para acender um LED. Aí vocês podem, por exemplo, colocar 10 volts na tensão, colocar uma resistência lá de 400 ohms e colocar o LED. E vocês vão verificar que quando você aumenta a tensão, mais corrente vai estar passando no LED até que chega a estourar. Lá no Tinkercad você consegue ver ele estourando, certo? Fica como se fosse uma estrelazinha lá dentro do LED. Tudo bem? Então, muito trabalho a fazer, bons estudos e até a próxima aula.